nós estamos exatamente num período muito forte de reflexão e até de início de decisões relativamente ao que é que vai ser o futuro da estratégia de Lisboa pós-2010. Enfim, é interessante, de facto, como o professor Manuel Porto falava, para nós portugueses referenciarmos uma estratégia para o futuro da Europa como estratégia de Lisboa, independentemente da designação que ela vai ter no pós-2010. Vocês eventualmente encontrarão alguns documentos, particularmente o documento da Comissão Europeia lançado em novembro passado e que esteve em audição pública até 15 deste mês, designado por Estratégia de Lisboa, 2 pontos, Estratégia da União Europeia 2020, portanto, o UE 2020, portanto, também começa a ser uma expressão com a qual começamos a familiarizar-nos em relação ao futuro da Estratégia de Lisboa. Bom, a Estratégia de Lisboa, portanto, sofreu várias etapas, uma etapa, portanto, de 2000 a 2005, uma etapa num primeiro trimestre de 2005-2008 e depois a etapa de implementação que está em curso 2008-2010. E quando nós falamos da Estratégia de Lisboa hoje, basicamente vem ao de cima a questão do seu conteúdo, a que é que ela responde e que respostas é que dá, e depois uma questão tão ou mais importante quanto esta, que é a questão da governação, ou seja, de que maneira é que a implementação, a monitorização dessa implementação e a avaliação dos resultados se faz. E eu dizia há pouco, portanto, que é interessante nós termos este debate hoje, não apenas porque começamos a poder conhecer os resultados dessa audição pública e da reação, portanto, de uma forma mais alargada ao documento da Comissão, ao UE 2020, como também se prepara exatamente agora um primeiro conselho, o Conselho Informal, o Conselho Europeu Informal, promovido já pelo Presidente Rompuy, o Presidente do Conselho, que se realiza exatamente na próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro. E o que é que está em causa, portanto, já nesta fase, são exatamente as grandes orientações para a futura estratégia, quer no domínio do seu conteúdo, quer no domínio da sua governação. Se efetivamente nós vamos ter uma estratégia que define uma visão para o futuro da Europa de uma forma mais abrangente, ou se vamos ter uma estratégia basicamente focada como estratégia económica. Como estratégia económica, respondendo basicamente ao desafio do crescimento económico e do aumento da competitividade para a Europa. Neste contexto, talvez valha a pena nós referirmos uma evolução. Houve muitas críticas, portanto, à forma como foi definido o grande objetivo para a Estratégia de Lisboa em 2000, quando se falava no criar na Europa a economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de um crescimento económico sustentável, acompanhado de melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e de maior coesão social. Era assim a definição do futuro da Estratégia de Lisboa em 2000. Em 2005, uma das críticas do tal relatório do INCOC era que ela era demasiado abrangente, cabia lá dentro tudo e, portanto, era um pouco ingovernável, mas havia também uma outra crítica que tem muito que ver com este debate de conteúdo, que era no fundo, que estava subjacente, que era o pressuposto que a Estratégia de Lisboa fazia de que era compatível, de que era possível compatibilizar o crescimento económico, ou seja, era compatível compatibilizar a competitividade com a coesão social e a sustentabilidade ambiental. E isto era considerado como algo utópico e, de algum modo, sugerindo, por contrapartida, que para se distribuir é preciso primeiro, e eu saliento esta palavra primeiro, criar, e, portanto, em 2005, para muitos, nunca houve um consenso absoluto e uma clarificação absoluta destas matérias, mas para muitos o que era importante era centrar no crescimento económico, na componente competitividade da estratégia, porque a tal afirmação, sem crescer, sem criar valor, não era possível distribuí-lo e, portanto, pensar-se-ia posteriormente na questão mais da coesão social e da sustentabilidade ambiental.
A verdade é de que o tempo demonstrou, e eu tenho que ser um bocadinho rápida, mas o tempo demonstrou que a problemática da coesão, a problemática nomeadamente da sustentabilidade e da modernização do modelo social europeu, foram-se sempre impondo, mesmo ao nível da pressão que era feita sobre o Programa Comunitário de Lisboa, ou seja, sobre aquele conjunto de medidas que eram dinamizadas e geridas diretamente por Bruxelas, pela Comissão Europeia, tal como a pressão junto dos Estados-membros na sua implementação dos programas nacionais de reforma. E tanto nos aparecia a pressão para que garantíssemos a reestruturação do modelo económico de uma sociedade industrial centrada na produção em massa, mão de obra barata, mais barata, etc., para um modelo económico mais centrado no conhecimento, com reforço da investigação, da qualificação de base da população, com inovação, para garantir maior competitividade, e dizia eu que, a par das exigências e da avaliação centrada sobre o crescimento económico, aparecia igualmente perguntas como é que o país está a garantir a sustentabilidade da sua segurança social, como é que está a modernizar a segurança social de forma a ser capaz de dar resposta a desafios cada vez mais crescentes, como seja o envelhecimento da população, ou a maior mobilidade dos trabalhadores, as questões ligadas à flexi-segurança, que implicam, portanto, por um lado, dar maior flexibilidade, mas, por outro lado, criar almofadas que sustentem as transições, ou seja, a dimensão social, por esta via, sistematicamente acabou por estar presente ao longo destes anos. E o mesmo aconteceu com a componente ambiental, se nós formos ver. Independentemente de existir, paralelamente à Estratégia de Lisboa, uma estratégia de desenvolvimento sustentável, a verdade é que a Estratégia de Lisboa acabou por incorporar dentro dela própria muito da dimensão ambiental, particularmente via política energética. Tanto mais quanto, claramente, uma linha de evolução claramente evolução, quando nós fazemos o balanço, enquanto em 2000 nós dizíamos que queríamos construir uma sociedade do conhecimento, hoje é impensável ficarmos só por aí. É necessário continuar, porque ela não está construída, é necessário reforçar as qualificações, a investigação, a inovação, a criatividade, todo um conjunto de elementos que têm a ver com a sociedade do conhecimento, incluindo a valorização da identidade europeia no que respeita às suas características próprias, nomeadamente aos aspectos culturais, e que passam pela sua própria diversidade. Mas claramente temos que evoluir para referir uma economia ecoeficiente, uma economia sustentável. E esta dimensão de sustentabilidade e, sobretudo, de ecoeficiência ganha claramente volume, ganha claramente importância no contexto desta discussão, deste debate sobre o futuro da Estratégia de Lisboa, e aparece de uma forma muito clara na proposta do documento da Comissão que serviu de base à discussão.